estaríamos sob a égide de senhores supremos, O fim da infância ou O preço da utopia, de Arthur C. Clarke. Em um belo dia, de forma inesperada, imensas naves reluzentes surgem sobre as principais capitais do mundo, respondendo à velha questão se somos ou não a única espécie inteligente no universo. Seus ocupantes, chamados de Senhores Supremos, detentores de uma tecnologia e de conhecimentos muito mais avançados, assumem o controle total da Terra de forma pacífica e em pouco tempo erradicam a ignorância, a pobreza e a guerra, inaugurando uma era de ouro. Porém, várias dúvidas passam a assombrar a humanidade. Quem seriam os Senhores Supremos? E quais seriam suas verdadeiras intenções? Qual o preço a pagar pela utopia? Como ficam a liberdade, a identidade e a cultura humanas? As respostas para essas questões eram muito mais aterradoras do que se poderia supor, ainda mais quando, 5 décadas após a sua chegada, revelam a sua verdadeira aparência. Há 70 anos, o escritor de ficção científica britânico Arthur C. Clarke revelava em Childhood's End, O fim da infância, o que viriam a ser os alicerces do mundo concernentes a uma nova ordem instaurada por extraterrestres chamados de Senhores Supremos, Overlords. Imersos que estamos em uma distopia totalitária, que dia a dia vai subreptícia, escancaradamente eliminando excedentes populacionais e hordas de indesejáveis, enquanto brinda os resistentes com a erradicação de seus últimos resquícios de humanidade e, por conseguinte, de consciência individual. Seria lícito perguntar se Clarke não teria nos alertado quanto ao nosso inevitável destino, ele que antecipou com precisão as telecomunicações instantâneas por satélites e internet, a inteligência artificial que iria acabar superando seus criadores, e até mesmo as pílulas anticoncepcionais e os testes de DNA, conforme este trecho de O fim da infância. O modelo de moralidade sexual, se é que podemos dizer que existia um só modelo, havia se alterado de maneira radical. Tinha sido praticamente despedaçado por 2 invenções que foram, por ironia, de origem 100% humana e nada deviam aos Senhores Supremos. A primeira foi um contraceptivo oral totalmente seguro. A segunda, um método igualmente infalível de identificação do pai de qualquer criança, tão preciso quanto impressões digitais. O enredo da invasão alienígena pacífica da Terra começa na época da Guerra Fria, prevê corretamente uma corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética e a proeminência dos cientistas de foguetes alemães em ambos os programas espaciais. A história se projeta para o nosso tempo e culmina um pouco mais à frente, enquadrando-se, portanto, em nosso cronograma ou na agenda dos Senhores Supremos, em um paralelo estupefaciente. O nosso planeta, segundo Clarke, tem sido desde então governado por esses Senhores Supremos, seres de uma inteligência e uma tecnologia muito superiores que de imediato impedem que a humanidade se autodestrua, erradicando a fome, a pobreza, a ignorância e as doenças e trazendo segurança, paz, conforto, estabilidade e prosperidade. Uma era de ouro é inaugurada, mas às custas da crescente perda da liberdade, de controlar nossas próprias vidas, guiadas por Deus. Identidade, cultura, iniciativa, criatividade e vigorosidade humanas. A esta altura, muitos já substituíram Deus por extraterrestres, certos de que constituem uma mais lógica e até completa explicação para nossas origens. Outros continuam aferrados à crença na existência pura de um Deus único e divino, e entreveem sinais e significados diabólicos em todas as ações atribuídas aos Senhores Supremos, tomando-os como falsos profetas. Para estes, os ETs são o prenúncio da chegada do Anticristo e, por conseguinte, do Apocalipse e do fim do mundo,
de modo que a humanidade precisa ser avisada da verdade o quanto antes e enquanto ainda é tempo. A chegada dos Senhores Supremos se deu sem aviso prévio de maneira inesperada, quando os Estados Unidos e a União Soviética competiam para lançar a primeira espaçonave em órbita para fins militares. Foi quando gigantescas, majestáticas, reluzentes e silenciosas naves alienígenas subitamente se posicionaram acima das principais cidades da Terra. A simples constatação de que a humanidade não era a única espécie inteligente no universo, por si só, faz cessar todos os conflitos. Durante dias, os mesmos que Deus levou para completar sua criação, elas permanecem flutuando, impassíveis e imóveis, até que anunciam que estavam assumindo a supervisão dos assuntos internacionais para evitar a extinção da humanidade. Dentro daquelas naves paradas e silenciosas, mestres em psicologia estudavam as reações da humanidade. Quando a curva de tensão atingisse o máximo, entrariam em ação. Foi assim que, no sexto dia, Karelen, supervisor encarregado da Terra, se deu a conhecer ao mundo através de uma transmissão que cobriu todas as frequências radiofônicas. Falou num inglês tão perfeito que deu início a uma controvérsia destinada a dividir toda uma geração de um lado ao outro do Atlântico. O contexto de sua fala foi ainda mais surpreendente do que sua emissão. Era a obra de um autêntico gênio, mostrando um domínio completo e absoluto dos assuntos humanos. Não podia haver dúvida de que sua erudição e seu virtuosismo, os estarrecedores aspectos de um conhecimento ainda inexplorado, tinham o fim deliberado de convencer os homens de que estavam na presença de um extraordinário poder intelectual. Quando Karelen terminara, as nações da Terra souberam que seus dias de precária soberania haviam chegado ao fim. Os governos internos, locais, continuariam retendo os seus poderes, mas no campo mais amplo dos assuntos internacionais, as decisões supremas não caberiam mais aos humanos. Argumentações, protestos, tudo era inútil. Dificilmente se poderia esperar que todas as nações do mundo se submetessem docilmente a uma tal limitação de seus poderes. Contudo, a resistência ativa apresentava sérias dificuldades, pois a destruição das naves dos Senhores Supremos, mesmo que possível, aniquilaria as cidades situadas abaixo delas. A inspiração para essa imagem das naves pairando sobre as cidades veio a Clarke durante a Batalha da Grã-Bretanha, que foi de 10 de julho até 31 de outubro de 1940, na Segunda Guerra Mundial. E ao entardecer em uma colina que tinha vista para Londres, quando soltaram vários balões barragem prateados que capturavam os últimos raios do sol e se pareciam com uma frota de naves alienígenas suspensas sobre a cidade. A Batalha da Grã-Bretanha foi uma das mais importantes da Segunda Guerra Mundial, travada entre a Luftwaffe e a Força Aérea Britânica, a Royal Air Force, que representou o primeiro movimento alemão com o objetivo de invadir as Ilhas Britânicas. Os balões barragem eram balões enormes, utilizados como defesa contra aviões. Eles possuíam um cabo que os ligava ao solo ou a edifícios e que servia como obstáculo contra aviões. Algumas versões carregavam pequenas cargas explosivas. Clarke lembra que sua primeira ideia para a história se originou dessa cena, com os balões gigantes se tornando naves alienígenas no romance. A humanidade acabou aceitando a presença dos Senhores Supremos como parte da ordem natural das coisas, e em um espaço de tempo surpreendentemente curto, o choque inicial passou e o mundo continuou como antes. No primeiro ano de sua chegada, o advento dos Senhores Supremos tinha feito menos diferença do que se iria esperar para a vida dos humanos. Sua sombra estava em todo lado, mas era uma sombra discreta. Embora fossem poucas as grandes cidades da Terra, onde os homens não pudessem ver uma das naves prateadas reluzindo contra o zênite, passado algum tempo, elas começaram a ser encaradas com naturalidade, como se fossem o Sol, a Lua ou simples nuvens. A maioria dos homens provavelmente não se dava conta de que os seus cada vez melhores padrões de vida se deviam aos Senhores Supremos.
Quando paravam para pensar nisso, o que era raro, percebiam que aquelas naves silenciosas tinham trazido a paz ao mundo pela primeira vez na história e sentiam-se gratos. A guerra ia se tornando uma vaga lembrança que se diluía no passado. As cidades tinham sido reconstruídas, abandonadas ou deixadas como cidades-museus. A produção tornara-se quase totalmente automatizada. As fábricas robôs produziam bens de consumo em tão grande escala que todas as necessidades comuns à vida eram virtualmente gratuitas. Os homens trabalhavam apenas para obter os seus artigos de luxo que desejavam, ou não trabalhavam. O mundo se tornou um Estado único mundial. Os antigos nomes dos velhos países eram ainda usados, mas só como zonas postais. Assim Clarke descreve essa utopia. Não havia ninguém na Terra que não falasse inglês, que não soubesse ler, que não tivesse um aparelho de televisão, que não pudesse ir ao outro lado do planeta em 24 horas no máximo. O crime praticamente desaparecera. Tornara-se ao mesmo tempo desnecessário e impossível. Quando ninguém sente falta de nada, não há por que roubar. Além do mais, todos os criminosos em potencial sabiam que não conseguiriam escapar à vigilância dos senhores supremos. Nos primeiros tempos de seu domínio, eles haviam interferido de maneira tão eficaz em favor da lei e da ordem que a lição nunca mais fora esquecida. Os crimes passionais, embora não inteiramente extintos, eram quase desconhecidos. Com a remoção de grande parte de seus problemas psicológicos, a humanidade estava muito mais sensata e menos irracional. O que nas eras anteriores se chamava vício, agora não passava de excentricidade ou, na pior das hipóteses, maus costumes. Aquele ritmo louco que caracterizava o século XX havia diminuído e a vida agora era mais calma e tranquila. O homem ocidental reaprendera o que o resto do mundo jamais se esquecera, que o ócio não era pecado, desde que não degenerasse na preguiça. Fossem quais fossem os problemas que o futuro pudesse trazer, o tempo ainda não pesava nas mãos da humanidade. Por outro lado, a sociedade tinha muito mais mobilidade. Graças à perfeição do transporte aéreo, todo mundo podia ir onde quisesse, quando bem desejasse. O carro aéreo não tinha asas, nem quaisquer superfícies visíveis de controle. Até mesmo as lâminas giratórias dos velhos helicópteros haviam desaparecido. Contudo, o homem não descobrira a antigravidade. Só os senhores supremos detinham esse segredo. As religiões, como seria de esperar, perderam o sentido com a chegada dos senhores supremos, e a humanidade tornara-se inteiramente secular. De todas as fés religiosas que haviam existido antes da chegada dos senhores supremos, apenas uma forma de budismo purificado, talvez a mais austera das religiões, sobrevivia ainda. Os credos baseados em milagres e revelações tinham caído por terra. No espaço de alguns dias, todos os inúmeros messias da humanidade tinham perdido a divindade. A luz fria e desapaixonada da verdade, crenças que haviam sustentado milhões de pessoas durante 2000 anos, evaporaram-se como o orvalho matinal. Todo o bem e todo o mal que tinham provocado foram, de uma hora para outra, empurrados para o passado, destituídos de qualquer poder. A humanidade perdera seus velhos deuses. Era agora suficientemente velha para precisar de deuses novos. A queda das religiões fez-se acompanhar, antitética e simultaneamente, pela da ciência, das artes e da cultura em geral. Havia muitos técnicos, mas poucos se aventuravam para além das fronteiras do conhecimento humano. A curiosidade persistia e havia tempo para explorá-la, mas faltava o estímulo para as pesquisas científicas fundamentais. Parecia fútil passar toda uma vida pesquisando segredos que, sem dúvida, os senhores supremos já tinham desvendado eras antes. Esse declínio fora parcialmente disfarçado por uma enorme florescência das ciências descritivas, como a zoologia, a botânica e a astronomia de observatório. Nunca houvera tantos cientistas amadores coligindo fatos para seu próprio gáudio, mas havia poucos teóricos correlacionando esses fatos.
O fim das lutas e dos conflitos de todas as espécies fora também o fim virtual da arte criadora. Havia miríades de executantes, amadores e profissionais, mas nenhuma obra significativa nos campos da literatura, da música, da pintura ou da escultura viera à luz durante toda uma geração. O mundo continuava vivendo das glórias de um passado que jamais voltaria. Ninguém se preocupava com isso, exceto alguns filósofos. A raça humana estava por demais interessada em saborear a recém-descoberta liberdade, para ver além dos prazeres do presente. A utopia chegara finalmente. A sua novidade não fora ainda ameaçada pelo inimigo supremo de todas as utopias, o tédio. Em suma, sob muitos aspectos, o aparecimento dos senhores supremos criara mais problemas do que resolvera. E quando acabaram com muitas coisas más, muitas das coisas boas foram-se junto. O mundo agora é plástico, incaracterístico e culturalmente morto. Nada de realmente novo foi criado desde a chegada dos senhores supremos. E a razão é mais do que óbvia. Não há mais nada por que lutar, e existem demasiadas distrações e diversões. Clarke parece estar descrevendo a profusão de ofertas desse gênero do mundo atual, sorvida quase diariamente por muitos bilhões para os quais é mais fácil receber pronto do que buscar saber. Já pensou que todos os dias umas 500 horas de rádio e televisão são transmitidas pelos vários canais? Se uma pessoa resolvesse não dormir e não fazer mais nada, mesmo assim não poderia acompanhar mais do que 1/20 dos diversos tipos de diversão que nos são apresentados ao mero girar de um botão. Não admira que as pessoas se venham transformando em esponjas passivas, absorvendo e não criando. Sabia que o tempo médio passado por uma pessoa em frente da televisão é agora de 3 horas por dia? Em breve as pessoas não terão mais vida própria. Vão passar a vida acompanhando os diversos seriados e novelas apresentados pela televisão. Essa previsão de Clarke tão exata e que na verdade pecou por ainda ser um tanto quanto otimista, porque hoje em dia as pessoas passam não 3 horas em frente à televisão, mas passam 8, 10 horas, no mínimo. Os senhores supremos, que tinham respostas e soluções para tudo, paradoxalmente não viam nesse declínio um problema, e mesmo com sua formidável inteligência, pareciam não compreender que estavam destruindo a alma humana. E a humanidade, acostumada estava a confiar neles e a aceitar sem questionar o seu altruísmo sobre-humano, permaneceu impassível. Os senhores supremos querem ajudar a humanidade, mas criam restrições a esta, como a continuidade da exploração do espaço. A expectativa era de que os senhores supremos, envoltos por ares misteriosos, se deixassem ver e desembarcassem das suas reluzentes naves totalmente lisas e sem quaisquer emendas. Mas 5 anos depois, a humanidade continuava esperando, assombrado pela dúvida quanto às verdadeiras intenções dos senhores supremos e até quando suas políticas iriam coincidir com o bem-estar dos homens. O senhor supremo Karelen, supervisor da Terra, que fala por trás de uma tela de vidro unilateral apenas para Rick Stormgren, o secretário-geral das Nações Unidas, diz a ele que os senhores supremos só se revelarão em 50 anos, quando a humanidade terá se acostumado com a presença deles. Stormgren contrabandeia um dispositivo para a nave de Karelen e uma tentativa de ver a sua verdadeira forma. Ele consegue vê-lo parcialmente, fica chocado e opta por ficar em silêncio, ciente dos graves problemas que adviriam caso suas aparências fossem expostas naquele momento. Os senhores supremos precisavam antes garantir que seus planos a longo prazo fossem implementados, e o primeiro passo naturalmente seria a criação de um Estado mundial. Isso mesmo. Eis mais um acerto preciso de Clarke, ou melhor dizendo, anúncio, como se ele já soubesse desses planos, maçom que era e coligado aos senhores supremos deste mundo. A mudança seria feita de modo tão imperceptível que poucos se dariam conta quando ela se realizasse. E depois disso haverá um período
de lenta consolidação, enquanto sua raça se prepara para nos conhecer. E então chegará o dia que lhes prometemos. E quando esse dia finalmente chegou, no início do século XXI, havia apenas uma nave agora, flutuando sobre Nova York. Na realidade, como o mundo acabava de descobrir, as naves que se moviam sobre as outras cidades do homem nunca tinham existido. No dia anterior, a grande frota dos Senhores Supremos dissolvera-se no nada, dispersando-se como se fosse neblina, sob o orvalho da manhã. As grandes naves não tinham então sido mais do que símbolos, e agora o mundo sabia que todas, menos uma, não haviam passado de naves fantasmas. Contudo, com sua presença apenas, tinham mudado a história da Terra. Agora sua tarefa estava terminada e o que se havia proposto repercutiria por séculos e séculos. A pergunta que eu faço é: seria esta uma antevisão de Clarke que se confirmará, ou seja, o uso da tecnologia Blue Beam, raio azul, para projetar holograficamente uma falsa invasão alienígena nos céus, que colocará a população amedrontada e à inteira mercê dos governos e dos verdadeiros senhores supremos? As naves de abastecimento, indo e vindo pelo espaço distante, tinham sido reais. Mas as nuvens prateadas que haviam pairado durante toda uma vida sobre quase todas as capitais da Terra tinham sido uma ilusão. Como essa ilusão fora criada, ninguém sabia dizer. Mas parecia que cada uma dessas naves não passava de uma imagem da nave de Caroline. Não fora, porém, apenas um jogo de luzes, pois até o radar tinha sido logrado, e havia ainda homens vivos que juravam ter ouvido o estrépito do ar sendo rasgado pela frota ao penetrar nos céus da Terra. Assim como no livro, a população foi sendo, ao longo de 50 anos, sutilmente condicionada, a ponto de quase não ser reconhecida, a aceitar os senhores supremos, por mais aterradora que fossem suas aparências. Para o que tudo o que se precisa é um conhecimento profundo da estrutura social, uma visão clara do objetivo em mente e poder. Nós também temos sido, nas últimas décadas, pela mídia e pela indústria cultural de entretenimento, enganados, a ponto de hoje todos aceitarem placidamente e sem impedimentos a ideia de contato e convivência com seres de outros planetas. O ardil psicológico usado por Caroline foi o de ter convidado duas crianças para serem as primeiras a vê-lo e interagirem diretamente com ele. Acenando alegremente para a multidão e para os pais aflitos, que demasiado tarde tinham provavelmente se lembrado da lenda do flautista de Hamelin, as crianças começaram a subir rapidamente a íngreme encosta. Mas suas pernas não se mexiam, e logo se tornou claro que seus corpos estavam inclinados em ângulo reto, com a estranha prancha, que parecia ter uma gravidade própria, capaz de neutralizar a da Terra. As crianças estavam ainda gozando aquela estranha experiência e imaginando o que as estaria atraindo para cima, quando desapareceram no interior da nave. Um grande silêncio caiu sobre o mundo inteiro durante 20 segundos, embora, mais tarde, ninguém pudesse acreditar que tão pouco tempo se tivesse passado. Então, a escuridão da grande abertura deu a impressão de avançar, e Caroline surgiu à luz do sol. O menino estava sentado em seu braço esquerdo, a menina no direito, ambos demasiado ocupados brincando com as asas de Caroline, para repararem na multidão que os olhava. Foi um tributo à psicologia dos senhores supremos e a todos aqueles anos de cuidadosa preparação o fato de apenas algumas pessoas terem desmaiado. E ainda, em todo o mundo, foram poucas as pessoas que sentiram o antigo terror perpassar-lhes, por um horrível instante, a mente, antes que a razão o banisse para sempre. Não era uma ilusão. As asas encouradas, os pequenos chifres, a cauda eriçada, nada faltava. A mais terrível de todas as lendas criara a vida, emergira do passado desconhecido. E, contudo, lá estava, sorrindo, numa majestade de ébano, com a luz do sol fazendo brilhar o seu tremendo corpo
e uma criança humana confiantemente pousada em cada braço. Sim, a compleição de Carolyn era idêntica à dos demônios medievais, estando além, portanto, de qualquer uma que poderia ser imaginada ou aceita, embora se explicasse o temor e a repulsa que sentíamos por eles por uma espécie de memória racial. Presumia-se, naturalmente, que os senhores supremos, ou seres da mesma espécie, tinham entrado em violento conflito com o homem primitivo. O encontro devia ter ocorrido num passado remoto, pois não deixara vestígios na história. Era outro enigma, para cuja solução Carolyn não ajudava em nada. Talvez achassem a Terra fisicamente desconfortável para seu tamanho, e a existência de asas indicava que vinham de um mundo de gravidade bem mais baixa. Nunca eram vistos sem um cinturão cheio de mecanismos complicados, que, conforme se acreditava, controlavam-lhes o peso e permitiam comunicar-se uns com os outros. A luz do sol resultava-lhes dolorosa e nunca ficavam mais de uns poucos segundos expostas a ela. Quando tinham que ficar ao ar livre durante um espaço maior de tempo, usavam óculos escuros que lhes davam uma aparência algo incongruente. Embora parecessem capazes de respirar o ar terrestre, carregavam às vezes pequenos cilindros de gás que utilizavam ocasionalmente. Supôs-se que, vistos de longe por selvagens e ignorantes apavorados, os senhores supremos podiam ser tomados por homens alados, dando origem ao retrato convencional do demônio. De perto, porém, não se podia classificá-los em nenhuma árvore evolutiva conhecida, ou seja, os senhores supremos não eram nem mamíferos, nem insetos, nem répteis. Não se tinha sequer a certeza de que fossem invertebrados. Sua carapaça dura podia muito bem ser a única forma de sustentação. O famoso esporão da cauda, mais que uma ponta de flecha, parecia antes um grande diamante achatado. Seu propósito, dizia-se, era dar estabilidade ao voo, como as penas da cauda de uma ave. Baseando-se nos escassos fatos conhecidos e em suposições como aquelas, os cientistas tinham concluído que os senhores supremos provinham de um mundo de baixa gravidade e atmosfera muito densa. Clarke chega a sugerir que os senhores supremos fossem clones. Ninguém jamais conseguira distinguir ao certo o senhor supremo do outro. Todos pareciam saídos do mesmo molde, e talvez, graças a um processo biológico desconhecido, fossem mesmo. Apesar de todos os seus poderes e de seu brilho, os senhores supremos estavam numa espécie de beco sem saída evolutivo. Eram uma raça nobre e grande, superior, em quase todos os aspectos. Entretanto, não tinham futuro e tinham consciência disso. Toda aquela bondade e benevolência veio com um preço altíssimo, que aos poucos começa a ser pago pela humanidade. As crianças, até então fora de questão, passam a ser objetos de grande interesse dos senhores supremos, que já tinham se revelado interessados em pesquisas psíquicas como parte do estudo antropológico dos seres humanos. Quando se pensa nos conhecimentos científicos dos senhores supremos, chega a parecer estranho que eles se interessem por fenômenos psíquicos. Rupert Boyce, um prolífico colecionador de livros sobre o assunto, permite que um senhor supremo chamado Hachaverak estude esses livros na biblioteca de sua casa. Para impressionar seus amigos com a presença de Hachaverak, Boyce dá uma festa, durante a qual ele usa um tabuleiro Ouija, comumente usado para a conjuração de espíritos e demônios, em uma meta-referência à presença demoníaca do Senhor Supremo. John Rodrigues, um astrofísico e cunhado de Rupert, pergunta o nome da estrela natal dos Senhores Supremos. A futura esposa de George Gregson, Jean, desmaia quando o tabuleiro Ouija revela um número que não tem significado para a maioria dos convidados. Então Jean o reconhece como o número de um catálogo estelar. Descobre que é consistente com a direção em que as naves de suprimento dos Senhores Supremos aparecem e desaparecem. Com a ajuda de um amigo oceanógrafo, Jean embarca em uma nave de suprimentos dos Senhores Supremos e viaja 40 anos-luz até seu planeta natal. Devido à dilatação do tempo e da relatividade espacial, em velocidades próximas à da luz,
O tempo decorrido na nave é de apenas algumas semanas, enquanto na Terra decorrem 80 anos. Embora o homem comum lhes fosse grato pelo que tinham feito em prol do mundo, é claro que os senhores supremos não agradam uma certa porção que forma um grupo de resistência chamado a Liga da Liberdade. Os que percebem que a inovação humana está sendo suprimida e que a cultura está se tornando estagnada, estabelecem a Nova Atenas, uma colônia em uma ilha no meio do Oceano Pacífico dedicada às artes criativas, a qual se juntam George e John Gregson. Os senhores supremos escondem um interesse especial pelos filhos dos Gregson, Jeffrey e Jennifer Ann, e intervêm para salvar a vida de Jeffrey quando um tsunami atinge a ilha. Os senhores supremos os têm observado desde o incidente com o tabuleiro Ouija, que revelou a semente da futura transformação oculta dentro de Jen. Bem mais de um século após a chegada dos senhores supremos, crianças humanas, começando com os Gregson, começaram a exibir clarividência e poderes telecinéticos. Aquilo não era um patamar além no degrau evolucionário, mas o começo do fim da civilização, o fim de tudo que os homens tinham conseguido desde o começo dos tempos. No espaço de alguns dias, a humanidade perdera seu futuro, pois o coração de qualquer raça é destruído e sua vontade de viver desaparece quando os filhos lhes são tirados. Não houve pânico, como teria acontecido um século antes. O mundo estava como que entorpecido, com as grandes cidades paradas e silenciosas. Apenas as indústrias vitais continuavam funcionando. Era como se o planeta estivesse de luto, chorando por tudo o que nunca mais haveria de vir. E então, como fizera certa vez numa era já esquecida, Carolyn falou pela última vez à humanidade. Meu trabalho aqui está quase terminado, disse a voz de Carolyn, através de 1 milhão de rádios. Por fim, após 100 anos, posso lhes dizer qual foi esse trabalho. Tivemos que esconder muitas coisas de vocês, da mesma forma que nos escondemos durante a metade de nossa estada na Terra. Sei que muitos de vocês achavam isso desnecessário. Já se acostumaram à nossa presença, não podem imaginar como seus ancestrais teriam reagido a ela. Mas pelo menos podem entender o que nos levou a nos escondermos, saber que tínhamos um motivo para o que fizemos. O segredo máximo que escondemos de vocês foi o objetivo de nossa vinda à Terra, coisa sobre a qual vocês nunca se cansaram de especular. Não podíamos revelá-lo porque o segredo não nos pertencia. Como um autêntico mensageiro da decepção, para usar um termo de Jacques Vallée, Carolyn admite que a estada dele se baseou num vasto engano, num esconder de verdades para que seus objetivos fossem alcançados. As peças faltantes começam a aparecer aí, e vamos compreendendo de fato no que consistia o plano dos alienígenas, não propriamente deles, mas no que já havia sido planejado há tempos pela mente suprema de toda a criação. Para entender, precisam voltar ao passado e recuperar muita coisa que seus ancestrais teriam achado familiar, mas que vocês esqueceram e que nós, em verdade, deliberadamente os ajudamos a esquecer. Pois toda a nossa estada aqui se baseou num vasto engano, num esconder de verdades que vocês não estavam preparados para enfrentar. Vocês descartaram todas as superstições, a ciência era a única religião da humanidade, o destruidor de todas as outras crenças. As que ainda existiam quando nós chegamos já estavam moribundas. A opinião geral era de que a ciência podia explicar tudo. Não obstante, seus místicos, embora perdidos nas próprias ilusões, viram parte da verdade. Há poderes mentais e poderes extramentais que sua ciência nunca poderia ter abrigado sem ficar definitivamente abalada. Através das idades, tem-se sabido de inúmeros fenômenos estranhos, telecinésia, telepatia, precognição, a que vocês deram nomes, mas nunca conseguiram explicar. A princípio, a ciência ignorou-os, chegou mesmo a negar-lhes a existência, apesar do testemunho de 5.000 anos. Mas eles existem e nenhuma teoria do universo pode estar completa sem mencioná-los. E por isso viemos, ou melhor, fomos enviados à Terra. Interrompemos seu desenvolvimento em todos os níveis culturais, mas principalmente no campo das pesquisas dos fenômenos paranormais.
Tenho perfeita consciência de que também inibimos, pelo contraste entre nossas civilizações, todas as outras formas de realizações criativas. Mas isso foi um efeito secundário e não tem importância. Agora devo dizer-lhes algo que vocês talvez achem surpreendente ou mesmo incrível. Todas essas potencialidades, todos esses poderes latentes, nós não os possuíamos, nem os compreendemos. Nossos intelectos são muito mais potentes do que os seus, mas existe algo em suas mentes que sempre nos escapou. Desde que chegamos à Terra que os estamos estudando. Aprendemos muito e vamos aprender ainda mais, mas duvido que alguma vez descobramos toda a verdade. Nossas raças têm muito em comum e por isso fomos escolhidos para essa tarefa. Sob outros aspectos, representamos os fins de duas evoluções diferentes. Nossas mentes chegaram ao fim de seu desenvolvimento. O mesmo em sua forma atual aconteceu com as suas. Contudo, vocês podem dar o pulo para o próximo estágio, e é nisso que reside a diferença entre nós. Nossas potencialidades estão exaustas, mas as suas ainda não foram exploradas. Estão relacionadas, de um modo que nós não entendemos, com os poderes que mencionei, os poderes que estão agora despertando em seu mundo. Ou seja, Karelin admite que tudo o que fizeram para trazer a paz e a justiça e melhorar o padrão de vida na Terra foi para afastar a humanidade da verdade e assim assumir o objetivo determinado pela mente suprema. Somos seus guardiões e nada mais. Várias vezes vocês devem ter querido saber qual a posição que minha raça ocupava na hierarquia do universo. Assim como estamos acima de vocês, também há algo acima de nós, servindo-se de nós para seus próprios fins. Nunca descobrimos o que é, embora há séculos sejamos seu instrumento e não ousemos desobedecer-lhe. Temos recebido ordens e ido para mundos em estágio primitivo de civilização, guiando-os por uma estrada que nunca poderemos trilhar, a estrada pela qual vocês estão agora seguindo. Repetidas vezes estudamos o processo que ajudamos a promover. Esperamos poder aprender a escapar de nossas limitações, mas só conseguimos vislumbrar os vastos contornos da verdade. Vocês nos deram o nome de Senhores Supremos sem fazer ideia da ironia desse título. Acima de nós está a Mente Suprema, utilizando-nos como o oleiro usa seu torno. E sua raça é a argila que está sendo torneada. Acreditamos, embora não passe de uma teoria, que a Mente Suprema esteja procurando crescer, estender seus poderes e aumentar seu conhecimento do universo. A essa altura, deve ser a soma de muitas raças e ter deixado muito para trás a tirania da miséria. Tem consciência da inteligência, onde quer que ela esteja. Quando soube que vocês estavam quase prontos, mandou-nos para cá, a fim de prepará-los para a transformação que ora vai acontecer. Como Hachaverak explica, o tempo da humanidade como uma raça composta de indivíduos únicos com uma identidade concreta está chegando ao fim. As mentes das crianças se comunicam e se fundem em uma única e vasta consciência de grupo. Se o Pacífico secasse, as ilhas que o pontilhavam perderiam sua identidade como ilhas e se tornariam parte de um novo continente. Da mesma forma, os filhos deixam de ser os indivíduos que os pais conheceram e passam a ser outra coisa, completamente alheios ao velho tipo humano. Para a segurança das crianças transformadas, e também porque é doloroso para seus pais ver no que eles se tornaram, elas são segregadas em um continente à parte. Não nascem mais crianças humanas e muitos pais morrem ou se suicidam. Os membros da Nova Atenas se destroem com uma bomba atômica. Mas outros, que tinham olhado mais para o futuro do que para o passado e haviam perdido tudo o que fazia a vida digna de ser vivida, não desejavam ficar. Partiram sozinhos ou com amigos, segundo sua natureza. Foi assim com Atenas. A ilha nascera do fogo, no fogo escolheu morrer. Os que desejavam partir, partiram, mas a maioria ficou, para esperar o fim entre os fragmentos de seus sonhos despedaçados. Jan Roderick sai da hibernação na nave de suprimentos e chega ao planeta dos Senhores Supremos.
Os senhores supremos permitem a ele um vislumbre de como a supermente se comunica com eles. Quando Jean retorna à Terra, aproximadamente 80 anos após sua partida no tempo terrestre, ele encontra um planeta alterado inesperadamente. A humanidade efetivamente se extinguiu, e ele é agora o último homem vivo. Centenas de milhões de crianças, não cabendo mais no que Rodrigues define como humano, permanecem no continente em quarentena, tendo se tornado uma única inteligência se preparando para juntar a mente suprema. Foi então que Jean lhes viu os rostos. Engoliu em seco e forçou-se a continuar olhando. Eram mais vazios do que os rostos dos mortos, pois até um cadáver tinha alguma marca lavrada pelo tempo em suas feições, que fala apesar dos lábios inertes. Naqueles rostos não havia mais emoção ou sentimento do que na expressão de uma cobra ou de um inseto. Os próprios senhores supremos eram mais humanos do que eles. Você está procurando por algo que já não existe, disse Karelen. Lembre-se, eles não têm mais identidade do que as células do seu corpo, mas unidos formam algo muito maior que você. Alguns senhores supremos permanecem na Terra para estudar as crianças a uma distância segura. Quando as crianças evoluídas alteram mentalmente a rotação da Lua e fazem outras manipulações planetárias, torna-se muito perigoso permanecer. Os senhores supremos que partem se oferecem para levar Rodrigues com eles, mas ele escolhe ficar para testemunhar o fim da Terra e transmitir um relatório do que vê. Antes de partirem, Rodrigues pergunta a Xaverac que encontro os senhores supremos tiveram com a humanidade no passado, de acordo com a suposição de que o medo que os humanos tinham de sua forma demoníaca era devido a um encontro traumático com eles no passado distante. Mas Xaverac explica que o medo primordial experimentado pelos humanos não era devido a uma memória racial, mas a uma premonição racial do presente dos senhores supremos em sua metamorfose. Você já teve a prova de que o tempo é muito mais complexo do que sua ciência poderia imaginar. Porque essa memória, essa recordação, não era do passado e sim do futuro, dos anos finais, quando sua raça soube que tudo terminara. Fizemos o que pudemos, mas não foi um fim fácil. E, por estarmos presentes, identificamo-nos com a morte de sua raça. Sim, embora ela só fosse ocorrer daqui a 10.000 anos, era como se um eco distorcido tivesse reverberado pelo círculo fechado do tempo, do futuro até o passado. Não chamemos a isso recordação, e sim premonição. Era difícil assimilar a ideia, e Jean ficou um momento em silêncio. No entanto, já devia estar preparado, pois tivera provas suficientes de que causa e acontecimento podiam inverter a sua sequência normal. Devia haver uma memória racial, independente do tempo. Para ela, futuro e passado eram como que a mesma coisa. Era por isso que, milhares de anos atrás, os homens já tinham vislumbrado uma imagem distorcida dos senhores supremos, através de uma névoa de medo e terror. Agora entendo, disse o último homem. Os senhores supremos estão ansiosos para escapar de seu próprio beco sem saída evolutivo estudando a supermente. Então as informações de Roderick são potencialmente de grande valor para eles. Karelen olha para trás, para o retrocesso do sistema solar, e faz uma última saudação à espécie humana. Por rádio, Roderick descreve uma vasta coluna em chamas ascendendo do planeta. Conforme a coluna desaparece, Roderick experimenta uma profunda sensação de vazio quando as crianças vão embora. Então, os objetos materiais e a própria Terra começam a se dissolver em transparência. Roderick não relata medo, mas uma poderosa sensação de realização. A Terra evapora em um flash de luz. A Terra está se dissolvendo, já quase não tem o peso. Vocês tinham razão. Eles acabaram de brincar com seus joguetes. Só faltam alguns segundos. As montanhas já estão dissolvendo, como se fossem anéis de fumaça. Adeus, Karelen. Xaverac. Tenho pena de vocês. Embora não consiga entender, eu vi o fim da minha raça. Tudo o que nós alcançamos subiu em direção às estrelas. Talvez fosse isso que as velhas religiões queriam dizer. Mas uma coisa erraram. Pensavam que a humanidade era muito importante, mas somos apenas uma raça vocês sabem quantas?
Só que agora nos transformamos em algo que vocês nunca serão. Em seu pacto com os Senhores Supremos, a humanidade perdeu não só sua identidade, cultura e existência independente, mas sua própria alma. Como no mito de Fausto, o preço pela boa vida, aquele que os Senhores Supremos não comentaram, seria o mais caro de todos. A narrativa de Arthur C. Clarke nos faz refletir sobre o quanto estamos à mercê de nós mesmos e que, embora pareça haver muitos caminhos, na verdade há apenas um. Mais do que escrever obras de ficção científica circunscritas à mitologia ocidental contemporânea, no sentido antropológico do termo, Clarke dedicava-se a expandir ao máximo as perspectivas do futuro antecipando nossa inevitável e previamente traçado destino. O fim de nossa infância ou de nossos inacabados questionamentos, sem os quais é impossível ir adiante, é a transcendência da humanidade, que se converge no mesmo final de 2001, uma Odisseia no espaço. Havia só um acontecimento reservado à humanidade, e esse acontecimento não teve lugar na aurora da história, mas no seu fim. Várias tentativas de adaptar o fim da infância, como um filme ou minissérie, foram feitas. O diretor Stanley Kubrick manifestou interesse na adaptação durante os anos 60, mas em vez disso optou por adaptar o conto The Sentinel, que mais tarde se tornou 2001, em 1968. Roland Emmerich fez a chegada de seus aliens em Independence Day de 96 lembrar bastante de O Fim da Infância. Kenneth Johnson, em 1983, na série V, Os Visitantes, e que no ano seguinte teve uma continuação chamada V, a Batalha Final, também parece ter se baseado nas naves reluzentes que chegam de uma hora para outra e ficam pairando acima das cidades. Em 1997, a BBC produziu uma dramatização de 2 horas para o rádio de O Fim da Infância, adaptada por Tony Mulholland. O Sci-Fi Channel produziu uma minissérie para a televisão de 3 partes, 4 horas, de Fim da Infância, que foi transmitida de 14 a 16 de dezembro de 2015. Qual é o preço da utopia? Infelizmente, o preço da utopia é a própria destruição da humanidade. É o próprio fim da humanidade.